Vamos orar pela vida do pastor Sebem. Estende a sua mão aí. Aleluias. Senhor bendito e poderoso. Pai, nós cremos, Pai, que estamos diante do Senhor. Ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, os céus estão abertos sobre este lugar. Por isso, Senhor, nós cremos, Pai, que o teu servo vai falar debaixo, Senhor, Senhor, debaixo da tua autoridade. Senhor, ó Deus poderoso e bendito, Senhor, vai ser uma voz profética neste lugar, Senhor, que vai falar debaixo de inspiração, inspirado pelo Senhor. Ó Deus poderoso, toma o seu coração nessa noite, Pai. Ó Deus poderoso e maravilhoso, e Senhor, e traz revelação, Pai, do alto, Pai. Senhor, ó Deus poderoso e bendito, o rema do Senhor, Pai, que venha do teu altar, que venha do teu trono, brasa viva do teu altar para as nossas vidas nesta noite, Pai, e que o Senhor seja exaltado, engrandecido neste lugar, Pai, através da vida do teu servo, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém, igreja. Já agradecer pela confiança, pastor Júnior, pastora Paula, amém, por estarmos aqui nessa noite, e uma alegria estarmos, nós estamos também com um propósito lá, nessa semana toda. Ontem nós fomos grandemente abençoados pela ministração da pastora Paula, e hoje nós estamos aqui, e tem uns pastores comandando lá na igreja, e é um prazer, uma alegria de estarmos novamente aqui, e eu estou junto com a minha esposa, a pastora Jaque. Fique de pé, pastora linda. Pastora Jaque. Nós completamos agora 32 anos de casamento. Dia 3 de janeiro, foram 32 anos que ela me suportou no grande amor de Cristo. Mas amém, amor retribuído em Cristo Jesus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, verso 13. Lucas 24, verso 13. Aleluias. Lucas capítulo 24, verso 13. Diz assim na palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras e diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Vou repetir o 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Amém? Deixa eu orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite,
E eu peço, Senhor, que o Senhor tenha a liberdade de falar a cada coração de uma forma poderosa, grandiosa. Eu lhe peço, Espírito Santo, vivifica a Tua palavra em cada coração, produz vida em cada coração, vida em cada espírito da Tua palavra, para que eles possam andar vivendo à luz das revelações que o Senhor tem para cada um. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amados, vocês estão num tempo de avivamento, e nós vamos chegar a este momento, porque eu creio que também está no coração de Deus aquilo que Deus colocou para a liderança deste ministério. É o desejo de Deus o avivamento, o despertamento, o mover a vida de Deus. Quando nós olhamos aqui para esse texto da palavra de Deus, nós vemos que esses discípulos, eles tinham sonhos, e por isso naquele momento, eles, diante da situação que estavam vivendo, estavam totalmente frustrados, decepcionados com as situações. E eu entendo que sempre que há uma mudança de tempo, como nós estamos mudando de 2018 para 2019, quando há mudanças de momentos, de tempos, acontece duas coisas. Aqueles que nesse tempo passado, que vão entrar no novo tempo, tiveram os seus momentos de vitórias, de bênçãos, de conquistas, e se alegram e já colocam uma nova perspectiva para que o ano seguinte, o momento seguinte, o tempo seguinte seja um ano ainda maior e melhor. Então já cria uma expectativa grandiosa, poderosa a respeito disso. Por outro lado, a gente sabe que quando surge um novo tempo, um novo momento, um novo ano, para aqueles que não tiveram o ano que gostaria, muitas vezes a pessoa, ela fica meio que receosa de buscar e avançar nesse novo tempo, com medo de novamente poder se frustrar, porque fala assim: mas isso aí, como no ano passado, há 2 anos que eu tenho dito isso, olha, esse ano vai ser um ano diferente, esse ano vai ser um ano melhor, esse ano vai ser um ano grandioso, e aí chega no final do ano, essas coisas não aconteceram, se frustram, se decepcionam, e aí muitos ficam até deprimidos, tristes de entrar no novo tempo, de chegar num novo momento, num novo ano. Será que vai ser de novo a mesma coisa? Então há esses duas situações, e aqui estava acontecendo exatamente essa segunda com os discípulos, porque eles estavam totalmente tristes, frustrados e decepcionados, porque eles tinham um sonho, e se nós olharmos a declaração deles, é exatamente o que eles desejavam, porque o que eles mais queriam naquela época é que Israel fosse liberto de Roma. Por isso ele diz: olha, nós esperávamos que fosse Jesus que ia redimir. Então eles tinham esse sonho, eles formaram um projeto, Jesus Rei. E é interessante, porque quando a gente vê a entrada de Jesus em Jerusalém, o povo dizia: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Sabe o que eles estavam dizendo? Salva-nos agora, Rei. Eles estavam desejosos da salvação de Roma. Então eles fazem um projeto: nós vamos ter um rei. E aí aquele povo todo deseja que o rei entrasse em Jerusalém. E aí a Bíblia diz: não tema, Sião, vosso rei está entrando num jumento na cidade. Eles tinham esse projeto, olha, eles tinham um sonho da libertação de Israel, eles tinham um projeto. O projeto era ter o rei, e o plano de seguir esse rei, e eles criaram toda essa expectativa.
Só que aqui, naquele momento, não entendendo o propósito de Deus, não entendendo os planos de Deus, eles se frustram, eles se decepcionam, estão tristes e eles desejam abandonar tudo e voltar para sua casa. E aí Jesus vai até eles, fala com eles, mostra todo o plano, mas tem que ver uma coisa, eles não entenderam ainda Jesus falando. Quando acontece que eles passam a entender? Quando eles estão à mesa, que eles convidam Jesus para ficar, quando eles estão à mesa, que Jesus começa a partir do pão, os olhos se abrem, eles começam a entender a revelação do Senhor. Sabe, amado, as revelações de Deus, elas acontecem na nossa comunhão com Ele. Quando nós passamos a ter comunhão com Ele, as revelações de Deus, elas começam a acontecer, e a vida, porque o Senhor, Ele não só abre os nossos olhos naturais, mas principalmente os espirituais. Então você percebe aqui, amado, que eles tinham sonhos, eles fizeram um projeto, desejaram e fizeram um plano para que aquele projeto pudesse alcançar o sonho, e colocaram toda a expectativa. E assim acontece muitas vezes com a gente. E às vezes aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente buscou, aquilo que a gente desejou, ainda não aconteceu. Mas escute bem, não é o fim, porque Jesus vive. Não é o fim, porque Jesus estava vivo. Eles acharam que tudo tinha acabado, ao contrário, porque eles não entenderam o plano e o projeto de Deus. Jesus, Ele não veio estabelecer um reino terrestre, Ele veio trazer um reino que seria espiritual e eterno. Só que o povo não entendia isso, e por isso eles se decepcionaram, por isso se frustraram. E amados, muitas vezes na nossa vida também nós nos frustramos, porque nós fazemos sonhos, passamos a ter sonhos, e aí colocamos os projetos para alcançar aquele sonho, fazemos planos para que aqueles projetos alcance aqueles projetos, e criamos expectativas, e assim devemos ter. Mas uma coisa é importante, tudo isso tem que estar em harmonia plena com os princípios de Deus. E então o que acontece? Aqueles discípulos, quando a revelação se manifesta, os seus olhos estão abertos, o que eles fazem? Eles correm de volta para o lugar que eles nunca deveriam ter saído, Jerusalém. E a gente sabe o que acontece logo em seguida. 40 dias depois, Pentecostes, Jesus é o assunto do céu, depois tem o Pentecostes e o avivamento que acontece em Jerusalém. O lugar deles era estar lá, o lugar onde tinha o avivamento. Eu posso pegar também, olhando na mesma direção, Davi, no momento, assume o governo de Israel, e ele já tem um sonho. E qual que era o sonho dele? O sonho era ter Deus no seu governo, Deus junto a ele no seu governo. Então ele faz um projeto: vou fazer uma tenda no meio de Jerusalém, para que Deus esteja ali. E aí faz o plano. Qual que é o plano? Vou trazer a arca. Faz carros de boi, vai lá, faz a maior festa e traz a arca. E o que acontece? Se frustra e se decepciona. Era a vontade de Deus estar junto ao governo de Davi em Jerusalém? Sim. Era o querer de Deus? Sim. Só que o que aconteceu? Toda vez que nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos não tiverem em harmonia com os princípios de Deus, nós não somos bem-sucedidos.
Vou repetir: todos os nossos sonhos, os nossos projetos para alcançar esses sonhos e os nossos planos para que esses projetos alcancem esse sonho, se não estiverem nos princípios de Deus, em harmonia com Deus, nós não alcançamos. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos na nossa caminhada, porque começamos a fazer sonhos nossos e não em harmonia com Deus. Começamos a fazer planos e projetos nossos e não com a presença de Deus. E aí a gente se frustra, porque as coisas não acontecem. Mas a Davi, ele entendeu que ele estava quebrando princípios, que quem tinha que trazer a arca eram sacerdotes e levitas. Então ele vai lá, faz tudo conforme Deus queria. Estava lá o sonho novamente, mas agora com o projeto, a tenda estava estabelecida, e o plano, os sacerdotes vão trazer, e criou toda aquela expectativa, e fizeram com toda alegria, e a arca foi colocada naquele lugar. E o que acontece, amado, com a arca naquele lugar? Você percebe, todo dia tinha adoração, todo dia tinha louvor, havia celebração. Davi todos os dias ia orar 3 dias naquele lugar. Isso está em 1 Crônicas 13, em 1 Crônicas 18, a Bíblia diz assim: depois disso, depois dessa busca, dessa dedicação, desse desejo da presença de Deus no seu governo, a Bíblia diz assim, capítulo 18, no primeiro versículo diz assim: depois disso, depois dessas coisas, e vitória, bênção, vitórias, conquistas, vitória, derrota ao inimigo, é parte só isso, por causa da presença de Deus. E é tão interessante que acontece, houve o avivamento em Israel naquela época, de adoração a Deus de tal forma, que Deus se apaixonou por aquele lugar. Se nós olharmos o capítulo 15 de Atos, você vai entender, no concílio dos apóstolos, e todos estavam falando, se levanta Tiago e diz assim: olha, quando os gentios se converter ao Senhor, o Senhor vai restaurar, reedificar o tabernáculo caído de Davi. Amados, você percebe que Deus, Ele quer restaurar aquele lugar de adoração, de exaltação, porque é ali que o Senhor vai trazer o avivamento. Deus não fala assim: eu vou restaurar, eu não vou restaurar o tabernáculo de Moisés, eu não vou restaurar o templo de Salomão, eu não vou restaurar o templo de Herodes, não, eu vou restaurar e reedificar o tabernáculo caído de Davi, porque Deus amou aquele lugar, era o lugar que Deus queria estar, e trouxe o avivamento para Israel, a ponto de que Israel naquele tempo só foram bênçãos, vitórias, conquistas, e espiritualmente um povo que buscava a presença dele. Avivamento de novo. Então você percebe que quando eles erraram o caminho na busca de Deus, eles não viveram e não estavam vivendo aquilo que Deus tinha para eles viverem, o que Deus desejava, o que Deus quer. Mas toda vez que eles fizeram aquilo que é correto, justo, diante de Deus, Deus se manifestou e trouxe a sua presença, a sua glória. Amados, vocês estão no tempo de avivamento. Eu sei que há esse sonho para isso. O sonho é o avivamento. E qual? Projetos. Então, os projetos eu sei que está no coração da liderança. Vamos lá, ministério de louvor, infantil, assistência social. A gente vai começar a falar e olhar e falar: vamos colocar tudo em ordem, vamos colocar tudo no seu devido lugar. Esses são os projetos. E para alcançar esses sonhos, eles precisam um plano, para que esse projeto se concretize. E aí, qual que é o plano? Vida de santidade da igreja,
de santidade nos ministérios, temor, busca, dedicação, criando uma expectativa de alegria, de prazer pela presença de Deus. E não tem como isso não atrair a presença de Deus e produzir o avivamento, sim. O avivamento que Deus quer trazer para esse lugar. Então não fique mais olhando para trás. Olha, não deu, já fizemos anos isso, já fizemos anos daquilo, já fizemos aquilo ano daquilo e não aconteceu. Mas não importa, Jesus está vivo, Ele está ainda nos sonhos de vocês. Ele não vai desistir, Ele vai vir cada dia, cada pregador, Ele vai vir aqui, vai se revelar, Ele vai se mostrar a você, para que você passe a viver os planos que Ele tem para você e para o ministério. E aí, amado, eu quero que você precise entender isso, que você às vezes tem seus sonhos pessoais. Você vai projetar seus sonhos pessoais, vai ter planos para que esses projetos alcancem os seus sonhos. Mas, amado, eu repito, todos eles precisam estar em harmonia com Deus. Isso não pode te atrapalhar na comunhão da igreja. Isso não pode atrapalhar você na busca de Deus. Nada pode atrapalhar, porque senão, o que vai acontecer? Novamente, decepção, frustrações. E Deus não quer isso para você. Eles se decepcionaram porque colocaram a expectativa nas coisas erradas, e por isso eles se frustraram. Mas quando colocaram as suas expectativas no sonho, no projeto, no plano de Deus, segundo os princípios e os padrões de Deus, eles alcançaram, eles viveram aquilo que Deus tinha para eles. E é isso que Deus quer para você também, amado. Porque se algumas coisas ficaram para trás, repito, não é o fim. Jesus está vivo. Fala para a pessoa com todo amor e todo carinho, para a pessoa, cutuca ela e fala assim, ó, não é o fim. Jesus está vivo. Fala melhor ainda, você fala para ele assim, ó, e Ele vai se revelar a você. Os teus sonhos, fala para ele, os teus sonhos não serão somente teus, mas serão em harmonia com Ele. E esses sonhos vão se realizar, sim, em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, profetiza, os teus sonhos vão se realizar, porque Ele está vivo. Aleluias, Ele está vivo, amado. E os teus sonhos vão ser realizados, sim. Se você terminou o ano e olhou para trás e falou, nossa, como poderia ter sido diferente? Não foi nada que eu sonhei no início do ano. Está na hora de você começar a sonhar com Deus, os sonhos de Deus. E quando você começa a sonhar com os sonhos de Deus, e começa a colocar aqueles sonhos e começa a ter os projetos, planeja os teus projetos para alcançar esses sonhos. Aí você faz planos de vida com Deus, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Você coloca essa expectativa com alegria, prazer pela presença de Deus. E quando a gente faz assim, amado, não tem como o Senhor não se manifestar. Por isso que eu entendo que esse lugar vai ter o avivamento do Senhor, sim. Sabe por quê? Porque eu quero que você pense, porque se é sonho de Deus e colocou no sonho na liderança, amado, entre em harmonia com a tua liderança, entre no padrão da tua liderança, busque da maneira que tem que ser buscado, nos princípios que tem sido buscado, e assim vocês vão ver as coisas acontecerem. Amado, não dá para a gente ficar de fora. Aí a gente vê um grupo de pessoas apaixonado, desejoso, coração queimando por esse avivamento, para que as pessoas que passem na rua, passam com o carro ali fora, o coração dessas pessoas queime ardentemente de entrar aqui. Mas você tem que fazer parte disso, amado. Não dá para a gente isolar isso, não. Deus te trouxe para esse lugar, Deus te colocou aqui com um projeto e um propósito na tua vida, para ser um veículo de bênção neste lugar, para que o avivamento aconteça. E graças a Deus que você está aqui nesse tempo agora, porque esse tempo é agora que Deus está buscando
e desejoso deste avivamento. E você pode ser instrumento disso. Amém, igreja? Então, quando a gente começa a olhar isso, nós vamos entender que em toda a nossa caminhada, quando as coisas não dão certo, não é porque Ele quis. Quando essas coisas não aconteceram ainda, porque tem um momento certo. E eu entendo que todos eles, vamos lá, esses discípulos de Emaús que eu peguei o exemplo, Davi, eles aprenderam muito. E tudo quando Deus não faz de uma maneira que a gente quer, pode ter certeza, um aprendizado vai vir aí. O ensino vai vir, porque Ele quer alguma mudança nossa. Ele quer atitudes novas de nós. Nesses dias, e acho que aqui, com certeza, muitos pastores já falaram isso. Se a gente quer algo novo, as nossas atitudes têm que ser novas. Porque se eu fizer as mesmas atitudes, tomaram as mesmas atitudes, eu terei os mesmos resultados. Mas se eu quero um avivamento, amém, eu ouvi um sim aí. Se você quer um avivamento, se você quer um avivamento, se você quer um avivamento, meu irmão, você tem que ter um sonho diferente. Você tem que ter os planos diferentes. Tem que ter uma busca diferente, um anseio diferente. Porque Deus, Ele se manifesta no meio de um povo que ama e quer, anseia pela sua glória, pela sua presença. E em nome de Jesus, é isso que Deus está querendo de nós. É isso que o Senhor está falando aos nossos corações nessa noite. É isso que Deus está falando ao teu coração nessa noite. Teu sonho não acabou não. Ele está vivo. Tem projetos para alcançar esses sonhos, Ele vai te ensinar. Tem planos para que esses projetos se concluam para alcançar esse sonho, Ele vai te ensinar quais. Mas você precisa ter essa expectativa. Eu quero, eu desejo, eu anseio. Às vezes a gente até por vontade, por querer, às vezes a gente ultrapassa, como Davi, às vezes a gente dá aquela errada, mas não foi porque ele quis. Ele decepcionou, porque morreu um dos melhores amigos dele. Uzá morreu, porque pôs a mão na arca. Mas ele foi buscar, porque ele disse: Deus, como eu vou trazer a tua presença para mim? Porque aquilo estava no coração dele, era o desejo de Deus também. Então você vai ver que depois Deus vai estar lá presente. E se nós olharmos os salmos escritos por Davi, você olha a maneira de adoração que era estabelecida naquele lugar. Por isso que Deus quer tanto aquilo. Por isso que nós temos que buscar. Que tabernáculo caído de Davi é isso que o Senhor quer restaurar, reedificar? Quando os gentios se convertem, é voltar lá naquele tempo, nas atitudes daquele tempo, na busca daquele tempo, o anseio daquele povo, tudo na ordem, tudo nas coisas corretas, tudo na sua busca. Sacerdote, porteiro, aquele que louvava, aquele que servia, aquele que sacrificava, tudo devidamente no seu lugar, fazendo o seu melhor. E o Senhor amou muito aquele lugar. E nós podemos fazer deste lugar aqui, esse lugar em que o Senhor ame, tenha prazer, alegria de estar, porque vocês vão começar a fazer as coisas cada vez melhor, cada vez mais dedicado, cada vez com mais prazer, cada vez com mais alegria, cada vez com mais disposição, se colocando: pastor, pastora, pastores, o que vocês estão precisando? Estou aqui, estou disposto. Está precisando nos grupos familiares, conta comigo. Na assistência social, olha, estou aqui, eu quero fazer. Meu amado, se envolva com o reino de Deus. E você vai perceber, vai terminar o ano, e você vai olhar para trás e assim, verdadeiramente
Deus realizou grandes coisas na minha vida, porque foi diferente a minha maneira de buscar. É diferente a minha maneira na presença dEle. É diferente a minha busca de santidade. Diferente a minha dedicação em servir ao Deus. E amado, quando a gente faz para o Senhor, escute bem, a gente já ouviu quantas vezes também, nós nunca conseguimos ganhar de Deus no dar. Você pode fazer alguma coisa para o Senhor, você vai receber sempre muito mais, porque nós não ganhamos nunca de Deus no dar. Se você faz o melhor para Ele, pode ter certeza que você vai receber coisas maiores e melhores do que você pensava e do que você imaginava, porque Deus é um Deus fiel. Amém, igreja? Não foi o fim desse tempo que passou, desse ano, porque tem um novo ano, e Ele está vivo, e Ele está com você. Vou repetir, não foi o fim, porque começou um novo tempo, um novo momento, um novo ano, e Ele está vivo, e Jesus está com você. E você vai perceber que nessa tua comunhão com Ele, nessa tua comunhão, você vai começar a receber as revelações, a vida da palavra entrando em você e produzindo transformações na sua vida e através de você. Amém. Seja assim, a vida de Deus pela revelação. Mas quando Deus falar, meu irmão, quando Deus dirigir, eu sei que Deus nesse ano vai trazer deste lugar aqui muitas revelações, muitas palavras que vão entrar no teu espírito, e quando você sair da porta para fora, você vai começar a viver tudo aquilo que você recebeu como vida de Deus no teu espírito. E assim seja, meu irmão. Você tem que sair daqui e nessa expectativa: Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa noite? E quando você entra por aquelas portas, pode ter certeza que o Espírito Santo vai usar o louvor, vai usar o teatro da criança, vai usar o ministério de coreografia, vai usar, mas Deus vai falar contigo, revelando-se de uma maneira totalmente diferente, porque você está aberto para receber, porque você tem expectativa para receber. Por isso que eu falo, os sonhos que Deus tem colocado no teu coração tem que ser com sonhos de Deus. Todo projeto para alcançar esse sonho que Deus colocar tem que ser projeto em harmonia com o padrão de Deus. Todos os planos para que esses projetos se concretizem para chegar ao alvo, esses planos têm que ser em harmonia com Deus. E assim, amado, não tem como você não viver e experimentar o que Deus tem para você, em nome de Jesus. E pode se preparar, porque quando você recebe palavras vivas, poderosas, reveladas do Senhor no seu espírito, você passa a viver isso. Por isso que o avivamento acontece. As pessoas que vão estar perto de você, sejam aquele parente duro, aquele familiar duro, aquele marido que não quer ouvir nada, aquela esposa que está endurecida, aquele filho, aqueles pais que não desejam, meu irmão, só a tua presença entrando na tua casa vai ser o diferencial, porque a glória do Senhor estará sobre você. Você vai entrar naquele lugar e você vai ser realmente o que a Bíblia diz, que você vai ser a luz naquele lugar, você vai ser o sal naquele lugar, você vai ser o bom perfume de Cristo naquele lugar, você vai ser a carta viva de Deus naquele lugar. É isso que vai acontecer quando você recebe de Deus e você sai daqui para fora. Por isso nós temos que sonhar os sonhos de Deus, estar junto nos projetos de Deus, nos planos de Deus. E assim, amado, as coisas vão acontecer na sua vida. Pode se preparar que os teus negócios vão ser abençoados, sim. O teu emprego vai ter promoção, vai ter crescimento. Deus vai fazer as coisas acontecerem aonde você puser a mão, porque Ele promete, aonde você põe a mão, tudo é bem sucedido em nome de Jesus. Amém? Toda obra da tua mão será bem sucedida. É assim que vai acontecer em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Vamos ficar de pé?
Vamos orar ao Senhor?